boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha nos estudos e reflexões a respeito do direito constitucional. Vencido aí, ultrapassados os principais aspectos relativos ao direito de nacionalidade e ao artigo 13 da Constituição Federal, vamos dar início agora ao estudo dos direitos políticos. Isso mesmo, direitos políticos, que está entre os artigos 14 e 16 da Constituição, ok? Artigo 17 irá tratar dos partidos políticos. Então, o nosso estudo agora se inicia a partir do artigo 14, que versa sobre os direitos políticos. Meus amigos, penso que seja oportuno rememorar alguns conceitos, né? Buscar aí na tua memória alguns conceitos relativos à teoria geral do Estado, ok? E nesse instante também ao estudo desenvolvido acerca dos direitos fundamentais. Por quê? Porque os direitos políticos está inserido dentro desse rol de direitos fundamentais e na perspectiva teórica proposta, né, por Karel Vazak, encampada aqui no Brasil pelo professor Paulo Bonavides, né, que os direitos políticos eles seriam declarados a partir de ondas, né, a partir de gerações ou dimensões, estaremos a tratar então dos direitos políticos de primeira dimensão, ok? Então vou precisar de alguns conceitos que os senhores já estudaram, né, nas linhas iniciais lá em Teoria Geral do Estado e nos primeiros passos aí no direito constitucional em relação a direitos fundamentais, ok? E nós daremos início a partir de onde? Vejam, do artigo inaugural da Constituição Federal. O artigo 1º nos informa que a nossa República, ela adota como forma de Estado a forma de Estado federal. Nossa República é federativa, é uma federação, ok? E a união de várias pessoas políticas no âmbito interno dão origem, né, a essa federação e constitui o nosso Estado em um Estado democrático de direito. Então, vamos dar início a partir disso. Vejam, destes conceitos. Então, nós estamos em um Estado, olha só, um Estado de direito, ok? O Estado de Direito, meus amigos, como os senhores sabem, esse Estado de Direito é um Estado pautado pelas leis. Um Estado, né, regulado, um Estado que irá encontrar limites e regulação onde? Na lei. Por isso, Estado de Direito, ok? Estado organizado a partir, então, das leis. E é nesse sentido que eu te convido a refletir a respeito do quê? Da fonte, da origem dessas leis. Leis estas que irão limitar a atuação do Estado, ok? Então são leis que irão limitar essa atuação do Estado e legitimar o exercício do poder político. Vamos colocar aqui, ó. Olha só. Estamos falando então do poder político, que é o poder de organizar o que? A polis, né? Nesse nosso caso aqui, ó, o Estado. E a depender da origem, né? Da origem deste poder, né? Da legitimidade para o exercício desse poder, vamos colocar aqui, ó, a legitimidade para o exercício do poder, nós teremos dois regimes, ok? Vamos colocar aqui, ó, regime político. E quais seriam eles? Vejam, em países cuja fonte da lei, né, cuja produção das leis e o exercício desse poder político é legitimado a partir de questões metafísicas, ou seja, vejam, países, né, olha aqui, ó, teocráticos, em que o poder, vejam aqui, ó, poder, teocracia, né, kratos, né, esse radical grego
que numa tradução livre aqui a gente vai colocar como poder, para ficar claro. Ok? Este poder, então, esse poder no caso político, é legitimado a partir de questões metafísicas, ou seja, neste caso aqui, ó, a legitimidade seria a divindade, ok? E quem exerce este poder, exerce com qual? A legitimidade no exercício, vamos repetir aqui, ó, a legitimidade, neste caso, se dá a partir de quem? A partir de questões metafísicas, ou seja, legitimado pela divindade. Então nós temos aqui, como os senhores já estudaram, sabemos que neste caso aqui, quem seria, né, quem estaria por exercer o poder político para organizar o Estado, cuja legitimidade tenha se dado a partir de questões metafísicas pela divindade. Ou seja, quem seria o representante dessa divindade aqui no nosso plano, aqui na Terra? Seria o rei. Olha aí, ó. O rei, o monarca. Ok? O monarca. Agora vejam, meus amigos. E no caso, onde a fonte, ok? Que organiza, né? A fonte de onde emana essa lei, em que se organiza o Estado, ou seja, este poder político será legitimado a partir de quem? A partir não da divindade, mas a partir, vamos lá, da vontade popular. Nós temos o quê? Nós temos o regime, olha só, o regime político denominado democracia. Olha aí. Então, neste caso, o poder político está legitimado a partir de quem? Olha aqui. Da vontade do povo. Eu vou colocar aqui entre aspas, povo, porque como os senhores já tiveram a oportunidade de estudar quando estudamos nacionalidade, e lá em nacionalidade nós fizemos a seguinte distinção entre o conceito de nação e o conceito de Estado, né, que envolve o quê? Um dos seus elementos constitutivos, né, que é exatamente quem? O povo. Então, neste caso aqui, povo se apresenta como uma expressão equívoca, né, um vocábulo equívoco, plurívoco, polissêmico, comporta vários significados. Aqui eu estou utilizando povo porque a Constituição utiliza também essa expressão. Vejam, mas com o sentido mais específico de cidadão, ok? Então seriam os cidadãos, né? Aqueles que detêm o poder político, que legitimariam quem? Legitimariam o exercício do poder político por representantes, através do quê? Da lei. Vejam, neste caso aqui, nós temos a teoria, a denominada teoria da soberania popular. Olha só, olha as expressões, meus amigos. Teoria da soberania. Soberania de quem? Soberania do povo, em organizar o seu Estado, em legitimar o exercício do poder político, ok? Vejam, é neste caso aqui, ó, é nesse regime aqui que nós encontraremos a nossa ordem, encontraremos esse regime na nossa atual ordem constitucional. A nossa atual Constituição de 1988. Constituição que foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Professor, e onde é que eu encontro isso? Eu me localizo na Constituição Federal. Vejam, nós iremos observar isso no artigo 1º, no seu parágrafo único. Eu vou colocar aqui, ó, combinado com, ok? Combinado com. O artigo 14. O artigo 14, que é o artigo em que a Constituição, ela dispensa um capítulo específico para tratar dos direitos políticos, ok? É aqui que nós iremos encontrar, inclusive, essa expressão, soberania, a soberania popular. Então, em rápidas palavras, eu sei que nesse instante os senhores estão relembrando esses conceitos das aulas, né, de teoria geral do Estado. Aqui nós tínhamos um regime
né, um regime político denominado absolutismo. Lembram-se disso? Absolutismo. Por quê? Porque todo o poder estava concentrado nas mãos de quem? Nas mãos do representante de Deus, por assim dizer, ok? Nas mãos do representante de Deus aqui na Terra, que era o rei, o monarca. Inclusive, meus amigos, uma das características que marcantes, né, talvez a mais expressiva, é o que? É a característica, eu vou colocar em verde aqui, ó, da irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Olha, eu vou dar um destaque aqui para o prefixo de negação aqui, ok? Ó, irresponsabilidade. Por que irresponsabilidade? Como representante de Deus, o rei não faz mal, em hipótese alguma, aos seus súditos. Muito pelo contrário, é o rei aquele ungido, não é isso? Ungido pela divindade e que representa o quê? O desejo da divindade para com os seus súditos. Tem até uma expressão que cai muito, circula muito em prova, e penso que seja oportuno que a gente deixe aqui assentado, aqui no nosso quadro, aqui nas nossas anotações. Olha aqui, ó. The king can do no wrong. Que numa tradução livre seria exatamente o quê? O rei não faz mal, o rei não erra. Logo, o rei não pode ser responsabilizado. Esse raciocínio, meus amigos, não se vê em um regime democrático. Porque em um regime democrático, nós não temos a figura do rei. Nós temos a figura exercendo o poder político, quem? O povo. E este povo, dê uma olhada agora lá no artigo 1º, parágrafo único. Olha só o parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo. Todo poder, e estamos falando do poder político, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Nesse exato instante, o que eu lhe peço é o seguinte, olha só, todo poder emana do povo, ou seja, quem é o titular do poder político é o povo. Agora, o seu exercício é legitimado de duas formas. Olha só, o seu exercício poderá se dar por intermédio de representantes eleitos, acompanhe? Representantes eleitos ou diretamente. Circule essa preposição ou, ok? Nós vamos precisar dela em breve. Então, o nosso regime político é o regime político democrático, ok? O nosso Estado, então, olha aí, o acréscimo que podemos fazer. Nosso Estado é um Estado de direito? Sim, mas é um Estado de direito, olha aqui, ó, democrático de direito. Então, inclusive é uma brincadeira, costumo fazer uma brincadeira com os meus amigos em sala de aula, né? Vejam, esta ruptura, olha só, esta ruptura aqui, ó, no regime político, ela se deu, vou colocar aqui, ó, ela se deu a partir de duas grandes revoluções, ok? Duas grandes revoluções. Nós temos aqui a revolução, eu vou colocar, ó, revolução, a norte-americana, em 1777, norte-americana 1777, e a francesa em 1789. É a partir daqui, deste momento, que se passa a, por assim dizer, se passa a inaugurar aqui este novo modelo, esse novo pensamento da legitimidade do poder político a partir da vontade do povo, a partir da vontade dos cidadãos, ok? Olha só, até aqui prevaleceu o ápice, né? O início desse pensamento aqui se dá com a Revolução Francesa, e é essa aqui, a Revolução Francesa, que influencia muito, né, o nosso direito, ok? Então essa teoria da soberania popular está ligado aqui, ó, a
Revolução Francesa, os ideais aí da Revolução Francesa, ok? Se os senhores quiserem anotar, tem uma obra muito interessante, um dos teóricos que influenciou fortemente Montesquieu foi quem? Aqui, ó, vou colocar aqui ao ladinho aqui, ó. Emmanuel Sieyès. Emmanuel Sieyès é que influenciou Emmanuel, que inclusive era um abade, ok? Um abade. Muito interessante, deixa pra gente conversar um pouquinho sobre isso em um momento oportuno. Mas veja, é um abade que discute a legitimidade do exercício do poder político a partir de questões metafísicas, aparentemente contraditório, né? Porque é a partir daqui que nós temos o quê? Duas características marcantes, meus amigos. O advento do quê? Olha aqui, ó. O advento da República, né? Ah, professor, mas nós não tínhamos também a República na Antiguidade Clássica? Sim, mas estou dizendo que passa a ganhar força o quê? A separação, aquilo que propõe o ministro, né, e professor, ministro Eros Grau, que vai dizer, é a separação entre o jardim e a praça. Ou seja, aquilo que é particular daquilo que é de todos. Os senhores bem sabem que, olha só, república na sua construção, né, na etimologia, na construção do seu termo, república vem de res, e res, né, do latim coisa pública, ou seja, coisa do povo. Olha aqui, ó, coisa do povo, coisa de todos, ok? Agora, aqui nós tínhamos o que? Essa separação? Não, porque tudo pertencia a quem? Tudo pertencia ao rei. Isso, há aqui uma ruptura de pensamento aqui, algo fantástico que deve, né, exige a nossa atenção constantemente, uma reflexão constantemente na mudança desse pensamento aqui, ok? Vejam, aqui república, aqui ó, na monarquia, olha só, o monarca, né, o próprio nome já diz, o regime aqui, ó, o regime de governo, o regime republicano, ok? Aqui não, aqui nós tínhamos a monarquia. E monarquia, os senhores sabem que, ó, mono, não é isso? Arquia, poder. O poder também, uma outra forma de se expressar, poder pertencente a um único. Quem era esse único aqui? Quem era essa única pessoa? No caso, o monarca, o rei. Ok? Agora, já com o advento do regime político democrático, o regime de governo republicano, nós temos aqui, diferentemente da irresponsabilidade que era marcante nesse antigo regime, aqui no absolutismo, nós passamos a ter aqui, sim, ó, a responsabilização. Né? Olha aqui, ó, responsabilidade. Ok? Responsabilidade dos representantes. Ok? Isso é importante deixar claro nesse momento em que estamos estudando direitos políticos. A responsabilidade dos representantes, que são representantes eleitos, de acordo com o que a gente observou aqui no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Então vejam, meus amigos, pensei em república, pensei em responsabilidade. Responsabilidade de quem? Do representante, né? Dos representantes, daqueles que foram eleitos para conduzir, não coisa própria, mas a coisa de todos, né? Coisa de todos, não para defender interesses pessoais, particulares, mas para fazer a defesa da coletividade, dos interesses do Estado. E a defesa desses interesses se materializa a partir do quê? A partir da lei. E neste aspecto de responsabilidade, eu te convido a fazer a leitura do artigo 37. Olha só, artigo 37, que irá nos dar os princípios que a administração pública, ou seja, aquele responsável
pelo Estado brasileiro em relação à administração dos bens, olha só, que é o princípio da legalidade, entre outros, mas o princípio da legalidade. Ou seja, é possível, a administração é possível conter elementos de vontade pessoal? A resposta é não. Por quê? Porque a administração pública daquilo que é do povo está atrelada, sujeita exclusivamente à vontade da lei. Lei esta que representa a vontade geral. Ok? Agora vejam, se inexistir responsabilidade, se houver aí um lapso, ok? E o representante agir de maneira irresponsável, de maneira ímproba, não agir com a probidade, com a lisura, o que poderá acontecer? O mesmo artigo 37 irá nos informar no seu parágrafo 4º, parágrafo 4º e parágrafo 6º, as consequências pela não observância da probidade, da responsabilidade, sejam do representante eleito ou daqueles que estejam sujeitos ao seu comando, ok? O parágrafo 4º irá nos dizer que, vá até o artigo 37, o parágrafo 4º irá nos dizer que os atos de improbidade, ou seja, de deslealdade, de desonestidade, de ausência da retidão na condução da coisa pública, importarão na suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Ok, meus amigos? Dê atenção a essa expressão, erário. Na medida em que o parágrafo 6º irá falar especificamente sobre a responsabilização, né? No sentido de que, olha só o parágrafo 6º, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos, olha só, pelos danos que seus agentes causarem, né, seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O importante é nesse instante fazer esta distinção, na medida em que em uma monarquia o rei não será responsabilizado. Já em uma forma de governo republicana é perfeitamente possível o quê? Buscar-se a responsabilização do representante eleito para a condução do Estado, ok? Para a condução do Estado. E aí, com isso também amplia-se, né? Também isso internamente para o governo federal, estadual, distrital e municipal. Então, aqui, como nós falamos, a lei, ela representa a vontade de quem? A vontade de Deus, a vontade ali daquele do ungido, daquele que foi escolhido, né? Questões aí metafísicas. Já no regime democrático, né, como eu estava dizendo há pouco, até isso é uma brincadeira, por favor, me permitam. Vejam, aqui nós temos, né, migrou-se, a partir daqui, em especial da Revolução Francesa, migrou-se, deixou de se legitimar o exercício do poder político, ou seja, de organização da polis, de organização do Estado. Migrou-se de tel para quem? Para o demo, né? Vejam, por isso que costumo até brincar, falo assim, olha, a voz do povo não me parece ser a voz de Deus. Há uma certa contrariedade aí, daria para brincar aí com esse brocardo, né, com esse ditado popular, ok? Porque a voz do povo aqui, olha, é um regime democrático. Então, a legitimidade do exercício do poder político se dará também a partir da lei. Só que esta lei agora, olha aqui, eu vou puxar aqui, ó. Olha, ela representa
a expressão da vontade geral. Expressão da vontade geral. Eu te convido, meus amigos, a no momento oportuno, vale muito a pena, dar uma conferida na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui, ó, Revolução Francesa, que se deu por ocasião da Revolução Francesa. Muito interessante. Lá os senhores irão encontrar isso, que a legitimidade se dá a partir desta vontade, da vontade geral. E como se expressa a vontade geral? A vontade geral se expressa também a partir da lei. Ok? Então, pensei em um Estado de direito, pensei em um Estado pautado e regulado pela lei. Ok? Agora, a partir disso, eu vou investigar o quê? Investigar a legitimidade, a fonte, né? De onde vem esta lei. Se for, olha aqui, ó, como já acabei de explicar, em modelos anteriores, né, no regime antigo, no absolutismo, isso estava concentrado se legitimava a partir de aspectos, vamos colocar assim, metafísicos. Já em um Estado democrático de direito, demo, povo, é a vontade do povo, a expressão da vontade geral. Ou seja, a lei é essa vontade geral do povo, dos cidadãos. E aí tem uma discussão a esse respeito, quando os senhores forem fazer esse estudo aqui, em especial sobre soberania, se seria do povo, se seria da nação, né? Quem ganha aí também, um dos expoentes aqui dessa teoria aqui é Rousseau, ok? E nesse instante eu não posso me aprofundar a esse respeito, mas o importante é saber que o exercício do poder político é legitimado a partir da vontade do povo. Ok? Maravilha, maravilha. Vejam, e quando falamos a respeito da lei enquanto limitador, né, das ações do Estado, a lei enquanto limite, impondo limites a essa atuação do Estado, devemos lembrar do quê? Olha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, limite a atuação, limite à atuação do Estado. Lembramos, eu gostaria que os senhores já puxassem aí a seguinte expressão, deixa aí no teu caderno, né? Coloque aí no teu glossário o que? Esta palavra aqui, ó. Constitucionalismo. Constitucionalismo, que está dentro desse contexto de limitação, né, de busca do quê? De limitação ao arbítrio, ao abuso no exercício desse poder político, ok? Então essa limitação, ela decorre de onde? Decorre da lei. E é aqui que a gente vai encontrar o quê? Os direitos fundamentais, ok? Os direitos humanos, tá certo? Então, nesse sentido, que eu te convido depois a revisitar esses conceitos, e a gente vai, tem as aulas, né? Nós temos aí algumas aulas, depois eu vou fazendo, deixo na descrição e a gente faz referência aí ao estudo aprofundado a esse respeito, ok? Então vamos lá. Conversamos então que nossa república é um Estado democrático de direito. Vamos fazer a leitura do artigo 1º. Olha só, olha o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Então vejam, o nosso Estado, o Estado brasileiro, é uma república e se constitui em um Estado democrático de direito, ou seja, um Estado que é regulado pelas leis, que as leis, né, servem como limite à atuação do próprio Estado, leis essas que decorrem da vontade de quem? Do povo. É o povo que legitima o exercício do poder político. Ficou claro? O exercício do poder político é essa mesma vontade do povo que serve de limite à atuação do Estado e que se materializa também nos direitos
fundamentais, ok? Nesses direitos fundamentais. Um dos direitos fundamentais é exatamente o quê? Direitos políticos, ok? É o direito que a pessoa, né, que o nacional, que o brasileiro tem de participar ativamente da condução do destino do seu país, ok? Dos destinos do seu país, legitimando o quê? A vontade, sua vontade, a partir da escolha dos representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. É isso que nos informa o parágrafo único. Vejam só, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Tá certo? Agora, penso que seja oportuno e muito importante, porque circula muito em prova. Circula muito em prova qual espécie de democracia seria a democracia brasileira. Veja, essa democracia, ela se apresenta sob 3 aspectos. Dá para se analisar sobre 3 aspectos. Vejam, o primeiro deles, nós temos a democracia, que é a denominada democracia direta. A democracia direta, meus amigos, como o próprio nome sugere, é o exercício do poder político diretamente, ou seja, aquela que não depende de um intermediário, em que o cidadão ele exerce esse poder político diretamente. Quando falamos sobre isso, o que nos vem à mente? Né? O que nos vem à mente? Os incisos, eu te convido a examinar os incisos lá do artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante, aí o inciso 1, 2 e 3. Inciso 1, 2 e 3. Vamos por partes. Então nós teremos o quê? A democracia se apresentando como democracia direta, como democracia direta, como democracia representativa e também uma democracia semi-representativa. Vejam, meus amigos, democracia direta é esta do inciso 1, 2 e 3 do artigo 14. Porque, como mencionei, não reclama a interferência de ninguém. É o cidadão que diretamente exerce o poder político. Observem bem, como se exerce diretamente? Através de 3 instrumentos. Olha só, vou colocar aqui, ó, artigo 14, ó, inciso 1, que é o plebiscito. Olha só, confere aí. Inciso 1, plebiscito. Inciso 2, o referendo. E inciso 3, a iniciativa popular. Aí no inciso 3. Eu vou colocar, peço para você que acresça aqui também um outro aspecto, tá? Uma quarta forma. Deixa eu só destacar aqui, esse é do artigo 14. Eu vou fazer aqui, ó. Vamos colocar assim de maneira destacada. Uma quarta forma que circula muito em prova, e como não está no rol do artigo 14, dos incisos ali do artigo 14, às vezes fica aquela coisa meio solta, perdida. Uma outra forma de se exercer o poder político diretamente também se dá através de um remédio constitucional, denominado ação popular. Ok? Olha aqui, ó, coloquei ele de maneira destacada, a ação popular. Então, como regra, a democracia direta ela é exercida pelo plebiscito, referendo, iniciativa popular e também por intermédio de ação popular, que, como disse aos senhores, é um remédio constitucional
que nós iremos estudar por ocasião do estudo dos remédios constitucionais, ok? Então, nesse instante, a gente vai dar atenção a esses três: plebiscito, referendo e ação popular. Eu te convido nesse instante a fazer menção, porque vejam, estamos aqui observando do ponto de vista histórico, trazendo, né, a matriz constitucional dos direitos políticos. Estamos aqui falando do artigo 14, ok? Falamos também aqui do artigo 1º, parágrafo único. Eu gostaria nesse instante que os senhores colocassem também uma referência legislativa, só que agora infraconstitucional, que irá regulamentar aqui essas espécies, dar um conceito, inclusive legislativo, dessas espécies aqui do exercício da democracia, do exercício direto da democracia, ok? Então anote aí no seu caderno: lei, vou colocar em preto para ficar verde, ó, lei 9.709 de 1998, ok? Lei 9.709 de 98, que irá regular aqui essas formas do exercício direto da democracia, tá certo? Agora, professor, e a democracia representativa? Essa é bem tranquila, porque a democracia representativa, como o próprio nome já sugere, é aquela democracia, né? Ou seja, é o exercício do poder político por meio de representantes. Então, pensei em democracia representativa, pensei em dois institutos. Olha aqui, ó. Pensei no Instituto da Eleição. Pensei no Instituto da Eleição, pensei em voto, ok? Pensei em voto. Por óbvio que a gente vai, né? Nós iremos o quê? Nós iremos nos debruçar de maneira detida. Mas nesse primeiro recorte, pensei em democracia representativa, é aquela em que o detentor do poder político o exerce através de representantes, ok? Através de representantes. Aqui nós estamos no 14 caput. Vou colocar aqui do lado, aqui, ó, no caput do artigo 14, ok? Professor, e existe mais uma espécie? Sim, existe, que é a democracia semi-representativa. Um outro detalhe, meus amigos. Neste caso, essa democracia representativa, ela é também denominada de democracia, olha só, indireta, não é isso? Olha só, indireta. Por quê? Porque não se exerce diretamente, se exerce, né, por meio de representantes eleitos, como acabamos de conversar. E a democracia olha aqui, eu coloquei semi-representativa, mas eu vou utilizar uma expressão que é mais usual, que é a semi-participativa. Vamos colocar assim, ó, semi-participativa. Professor, e o que viria a ser essa democracia semi-participativa? É a junção. Olha só, é exatamente a junção da democracia direta mais a democracia indireta ou representativa. Veja, nós temos o quê? O nosso regime político, ele é um regime político democrático. Nosso Estado é um Estado democrático de direito. E a nossa democracia, ela é direta. O exercício do poder político é feito diretamente pelo cidadão? Se te fizessem essa pergunta, é feito diretamente pelo cidadão, exclusivamente, né, de maneira exclusiva, diretamente pelo cidadão? A resposta não estaria de todo correta. Do mesmo modo que se viesse uma pergunta no seguinte sentido: a democracia brasileira é uma democracia representativa, ou seja, indireta, em que o poder político é de quem? O poder político é do povo, mas o seu exercício se dá apenas e tão somente, essa é uma expressão muito usual em prova, apenas e tão somente por meio de representantes eleitos, também não estaria correto. Porque a nossa democracia, ela é a junção da democracia direta e da democracia indireta. Ou seja, nossa democracia é uma democracia semi-participativa. Por isso que eu até escrevi semi-representativa. Por quê, meus amigos?
Porque olha o que nos informa, e eu sei que os senhores já passaram, inclusive o marca-texto. O artigo 1º, parágrafo único, nos dá esta resposta. O todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Veja, por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Neste caso, em que termos isto se realiza? Né? O artigo 14 irá nos esclarecer que o sufrágio se dá por intermédio do sufrágio, do escrutínio, né, da eleição e também do voto, né, e também diretamente a partir do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Ok? Então vejam, esta é a resposta correta. Aqui nesse sentido, eu gostaria só de fazer a seguinte advertência. Vejam, meus amigos, olha aqui, ó. Voto. O voto, deixar só as chaves, só as palavras-chave, para que você possa depois ir às demais aulas para reforçar. O voto é cláusula pétrea. Olha aí. O voto é uma cláusula pétrea. Agora, uma outra chave que eu gostaria de deixar para os senhores é o plebiscito. Assunto este, inclusive, que vem ganhando cada vez mais força, né, com essas turbulências, o momento político que a gente está vivendo. Vejam, então, o plebiscito é uma forma, né, de exercício direto da soberania. Então, quando pensamos em plebiscito, as decisões que são tomadas no plebiscito, elas são decisões o quê? Decisões que se dão em virtude da soberania, daquele que é detentor do poder político, ou seja, do povo. Qualquer ação contrária a essa vontade é uma ação que afronta a soberania popular, uma ação de afronta ao quê? A um dos elementos característicos do nosso Estado. Vejam, então, o plebiscito, eu gostaria que os senhores fizessem depois a leitura do artigo 2º do ADCT. Lá nós iremos verificar, no artigo 2º do ADCT, que no dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado, o povo brasileiro, ele foi convocado. Né? Foi convocado através de um plebiscito, ok? Através de um plebiscito, a escolher qual seria a forma, vamos colocar aqui, ó, qual seria, vou colocar em preto, vai ficar melhor, ó, a forma de governo, do mesmo modo que o sistema de governo. Vejam, a forma e o sistema de governo. Vejam, neste caso, olha só o diálogo que a gente vai fazer. No dia 7 de setembro de 1993, se realizou um plebiscito, ou seja, uma consulta ao povo brasileiro para escolher se manteria o regime, a forma de governo republicana, ou se passaria a adotar a forma de governo monárquica, monarquia. Neste caso, seria uma monarquia constitucional, ok? Se seria monarquia ou república. E qual foi a escolha do povo brasileiro? Nós adotamos o quê? A forma de governo é a forma republicana. Nós somos nos mantivemos a partir desta consulta 5 anos depois, né? 5 anos depois da promulgação da nossa atual ordem constitucional, o povo, né, consultado a respeito se adotaria a forma de governo republicana ou monárquica, e o povo disse não, nós iremos nos manter enquanto república. Já em relação ao sistema de governo, vejam, a forma de governo ela está relacionada ao modo de como os
nossos representantes, aqueles que integram o governo, ou seja, o exercício, né, do poder político, organizacional, a forma como eles como administram e como dialogam com o povo brasileiro. Isso seria, em rápidas palavras, a forma de governo, o modo pelo qual se estabelece o diálogo entre o Estado e o povo brasileiro. Já o sistema de governo, meus amigos, o povo foi, depois eu gostaria que os senhores fizessem essa leitura do artigo 2º do ADCT, o povo foi convocado a escolher entre o sistema de governo ou sistema de governo presidencialista, ok? O sistema presidencialista ou presidencialismo, ou o parlamentarismo, que é muito característico dessa forma de governo aqui. E qual foi a vencedora, né? Qual foi a consulta, qual foi a escolha popular nessa consulta? Então, o nosso sistema de governo é o presidencialismo, ok? E o presidencialismo está ligado ao modo de como se estabelece o relacionamento entre as instituições, ok? Entre os representantes dos poderes estruturantes da nossa república, tá certo? Isso os senhores irão encontrar onde? No artigo 2º do ADCT. Eu gostaria de fechar esse nosso encontro fazendo a seguinte reflexão. Essa expressão poder assim, olha aqui, ó, poder político assim como a expressão povo, o vocábulo povo, são, né, conceitos, já disse aos senhores, que são vocábulos aí que permitem vários sentidos, né? Agora vejam, no caso de poder, eu gostaria que os senhores fizessem a seguinte anotação aí no caderno. Fizesse a seguinte anotação e procurasse fazer a seguinte reflexão. Poder, meus amigos, nós poderíamos conceituar, isso está lá em ciência política, mas só para esse instante, poder como sendo a capacidade, né, a aptidão de se impor vontade sobre a vontade de terceiros, ok? Há quem defina poder dessa forma. Então, capacidade e aptidão, para você que está anotando, de impor vontade sobre a vontade de terceiros, ok? Então, poder, nós poderíamos encontrar poder, vou dar um exemplo, poder, como exemplo de poder, poder familiar, ok? Poder familiar, que é o poder que os pais têm em relação aos filhos. Ou seja, em relação aos filhos, de que maneira? Na condução, na melhor condução dos vários aspectos da sua criação, né? Do estabelecimento ali das regras dentro do seu lar. Aí estaríamos diante do poder familiar. Nós temos também o poder financeiro, não preciso, né, divagar a esse respeito. Teríamos aí o poder da força, quando alguém, né, exerce poder, a partir do quê? A partir da força, e nesse caso aí força física. Basta refletir um pouquinho a respeito das grandes competições, né? Nossa, poder da habilidade, inclusive da força também, da força física. E neste caso estamos também falando do quê? Estamos falando de poder, só que neste caso de poder político, ok? E esse poder político, nós poderíamos demonstrar isso, né? Colocar no teu caderno para ficar de uma maneira mais clara, né? Aliviar um pouco essa densidade teórica, como a partir de um exemplo. Quer ver um exemplo de poder político? A violência legítima do Estado decorre deste poder, do poder político. Então, professor, mas como que eu poderia verificar essa violência legítima? Veja, é simples. Interceptação telefônica. É possível se realizar uma interceptação telefônica? Há, no primeiro momento, o quê? Uma aparente violação, inclusive, ao direito fundamental, não é isso? Mas nesse caso, essa violência, existem casos em que ela é legitimada, esse poder? Sim. Vejam, um outro exemplo, condução coercitiva.
Alguém é intimado a comparecer perante uma autoridade, um exemplo, autoridade policial, polícia judiciária, ou mesmo prestar um depoimento em juízo. Se houver recusa por parte desta pessoa, ela poderá ser conduzida coercitivamente, ou seja, independentemente da sua vontade. Outro exemplo, a liberdade é um direito fundamental, não é um direito fundamental? O Estado ele não está limitado, não tem limites para atuar em relação à liberdade do indivíduo? Sim, mas é perfeitamente possível se expedir o que? Um mandado de prisão em relação a alguém que tenha descumprido alguma ordem. Quem exerce isso, exerce o que? Poder. Poder. Tudo bem, meus amigos? Agora vejam, este poder político, a titularidade, eu encerro aqui nesse instante, a titularidade desse poder político pertence a quem? Ao povo, ok? Por isso é que esse poder político aqui, ele tem estas características aqui, ó, pertencente ao povo. Ele é uno e ele é indivisível. Ele é uno e ele é indivisível. E aqui eu deixo a chave, a provocação para o nosso próximo encontro. Professor, se ele é uno, se ele é indivisível, o artigo 2º nos informa que são poderes da República, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, ok? Vejam, neste caso nós estamos falando do que? Deste poder uno e que é indivisível, mas em relação à sua titularidade. Para o bom exercício deste poder político, é necessário que se façam algumas divisões, que seriam a divisão orgânica e divisão funcional. Por isso que nós temos o que? Divisão orgânica em vários órgãos, legislativo, executivo e judiciário, que exercem o que? Funções específicas, cada um deles. Mas isso nós iremos tratar no nosso próximo encontro e eu te espero. Até breve.